buenas! Mais uma live da série Mulheres que Tecem e vamos falar de viagem e intercâmbio. E você deve estar pensando, mas Lara, em plena pandemia, você vai falar de viagem? As fronteiras estão fechadas. Você é louca? Sí, pero no mucho. Veja, as fronteiras estão fechadas, é verdade. A gente precisa ficar em casa, mas a gente não vai parar a nossa vida nem o nosso planejamento. O vírus, sim, ainda está aí. As fronteiras, sim, estão fechadas. A gente, sim, precisa ter cautela, né? Mas a gente pode, sim, se planejar para quando tudo isso passar, a gente conseguir aí fazer uma ótima viagem e, por que não, uma viagem de intercâmbio, tá? Eu achei uma frase muito legal do Gandhi e que ele diz o seguinte, vou ler para ser fiel. Você pode me acorrentar, você pode me torturar, você pode até destruir meu corpo, mas você nunca vai aprisionar a minha mente. Então, os desafios da vida, eles estão aí, né? Então, a gente tem os desafios, tem os problemas, mas o importante é a gente se planejar para a viagem, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre intercâmbio. A minha convidada ainda não entrou. Será que ela está perdida em alguma fronteira fechada? Deixa eu mandar mensagem para ela. Entra na live, minha filha. A gente vai falar com a Sheila de Oliveira. Ela deve ter ficado perdida em alguma fronteira desse país. Ela vai contar um pouquinho da jornada dela, mas ela já fez intercâmbio em vários países. Na verdade, ela fez intercâmbio, já viajou para vários países. Ela tá perdida. Deixa eu falar aqui. Vamos ver se ela entra. Diz que não apareceu. Ela tá perdida. Aê, chegou, Sheila! Ela estava perdida. Eu falei que ela estava perdida em alguma fronteira. Vamos lá. Vamos conectar. Estou perdida. Eu falei, será que ela se perdeu em alguma das fronteiras fechadas? Pode ser, pode ser. Buenas noches, querida. A gente Ai, já buenas entra assim, né? noches. Já rindo dessa pessoa que não consegue entrar numa live, Não né? é, não tem Tô- problema. É bom, sabe por quê? Eu vou aquecendo, o pessoal vai vendo, o Instagram vai avisando. E aí, quando você chega, já tem telespectador, entendeu? Já tá todo mundo com a Sim, pipoca. Então, gente, ó, chiquérrimo. aproveita. Chiquérrimo, né? Sim. Tudo bom, Sheila? Eu estou ótima, e você? Tudo bom. Primeiro, obrigada por ter aceitado o convite. A gente tinha combinado um outro horário, mas a gente remarcou porque a gente precisava fazer essa live, né? Em tempos de Sim, pandemia, eu comecei falando que as fronteiras estão fechadas, mas o nosso planejamento não. de Então, forma o alguma. planejar, a gente refaz a rota, as datas e até melhor, né? Porque dá mais tempo para juntar dinheiro, dá mais tempo para pensar se aquele planejamento era realmente o que você queria, né? Antes de a gente começar a Dá entrar tempo para mais. pensar demais, né? Até demais. Ó, isso aqui, ó. Essa pessoa só falta morrer na pandemia, de tanto que pensa, né? Tanto que Ainda mais, planeja. ainda mais uma viajante como você, né? Que adora Sim, viajar e dá pra então ver, deve estar né? assim. Ó, o mapinha e tudo. Sheila, se Sim. apresenta pra galera. Eu sei que tem uma galera que vai vir do seu perfil que te conhece, mas se apresenta aí pra minha galera que não te conhece. Quem é Sheila de Oliveira? Ah, Sheila de Oliveira é uma doida viajante aí. Começou por influência da irmã dela, que você conhece muito bem, né? Então tem que já agradecer essa mulher por ter me mandado para esse caminho. Eu tenho 28 anos agora e eu comecei a viajar de verdade mesmo, sozinha, com 22.
E eu fui para onde, né? Para Espanha, literalmente sozinha, fazer um intercâmbio em 2015. E desde então eu venho viajando cada vez mais, pesquisando muito sobre intercâmbio. Já pesquisava, porque essa história de intercâmbio está na minha vida. Eu fui pensar hoje para falar isso na live. Já faz, assim, muitos anos. Eu estava no ensino fundamental quando eu comecei a pensar em intercâmbio. Eu tinha Olha, menos de 14 anos, então pensa, com 28 já faz 14 anos que eu tô aham. aí Foi pensando nesse amadurecendo a assunto. ideia. Fui amadurecendo a ideia. Já ganhei bolsa para fora, tô com uma agora, né? Eu ganhei uma Uhum, bolsa simples, mas é uma bolsa que já ajuda demais, que é para um curso de espanhol. Bolsa que ProUni legal. no Brasil, já conheci mais de 85 cidades aqui no Brasil e no mundo, né? Conheci 5 Aham, países por enquanto, acho muito pouco para o que eu queria, mas ao mesmo tempo é muita coisa para a história uhum. de vida, né? Que eu tenho, É, assim, né? Para os meus pais, para minha família, isso é muito, né? é muito. Que legal, né? Essa coisa de poder ter essa liberdade, né? E mesmo Sim, diante de todas as circunstâncias, a gente pode sim planejar. Eu comecei com uma frase, eu vou até repetir para quem está chegando, que é uma frase de Gandhi, que fui pensar um pouco sobre essa nossa live, né? E eu achei uma frase muito legal, que é a seguinte: você pode me acorrentar, você pode me torturar, você pode até destruir meu corpo, mas você nunca vai aprisionar a minha mente. Então, nunca. mesmo diante de todas essas dificuldades que a gente tem passado com a pandemia, é sim possível a gente ainda sonhar, Sim, planejar, esperar, porque a gente consegue. Quando a gente quer, a gente consegue, né? E diante dos contextos, cada pessoa tem um contexto diferente, mas é possível viajar, é sim. possível fazer um intercâmbio, né? Eu falo duas coisas, né? A primeira é que eu sou movida pelos meus sonhos. E que a Uhum. partir do momento que eu parar de sonhar, eu parei de viver. Exato. Essa sou eu. Eu sempre fui assim e eu sempre vou ser. E eu sonhava desde pequena com coisas que eu não imaginava, porque na verdade assim, eu imaginava, eu queria, mas eu nunca pensei assim, nossa, será que eu vou conseguir? E quando eu consegui, foi uma sensação assim absurda, mas não foi de um dia para o outro. E a outra coisa que eu falo também, e que eu quero muito desconstruir, se eu conseguir desconstruir isso nas pessoas, eu vou ficar muito feliz, que é aquela história do só viaja quem tem dinheiro, só viaja quem é rico. E Uhum. não é, não é. Eu fiz uma pesquisa, na verdade foram uns amigos, uns colegas fizeram uma pesquisa esses tempos, né, para fazer um trabalho da faculdade. E teve uma pesquisa no Google em que tinha essa pergunta: você acha que é possível viajar sem dinheiro? Não totalmente sem dinheiro, mas sendo pobre, né? Vamos falar a Uhum. verdade. E muita É, gente deu respostas assim que doeu no meu coração, sabe? De falar que era impossível, que isso não existe, que viajar é coisa para rico. E não é, não é, eu sou a prova disso, né? Eu sou a prova, eu não. é. Minhas viagens são low cost, não é nada extraordinário, é tudo muito pensado e com muito trabalho. As pessoas têm, eu percebo, como eu trabalho com muitas pessoas que aprendem o idioma, eu sinto que as pessoas têm muita dificuldade em sonhar. Você falou do sonho, Sim, e o sonho é uma parte fundamental, já desde a infância, né? O quanto que é importante a gente sonhar. E não é viajar só na maionese, né? É realmente buscar recursos concretos de como exatamente. que você pode fazer. Então, não é só questão de ter dinheiro, mas é questão de você ter realmente ali a ferramenta, né? Fazer escolhas. É engraçado, eu percebo assim que algumas pessoas falam, viajar é caro, mas as pessoas fazem coisas que eu não faria. E aí você vê que não é questão de dinheiro, Exatamente. é questão de escolha, né? Escolha, prioridade, planejamento, tem tudo É, isso. tem tudo isso. E aí, vamos falar um pouquinho, já que a gente fala do sonho, o sonho é uma coisa do ideal. E aí, para ele sair, né, da cabeça, da sua cabecinha e do seu coração, ele precisa se concretizar. E para isso a gente geralmente tem uma motivação, né? E Sim. aí, qual foi a sua motivação? E quais são as motivações aí que existem, né, para
para a pessoa querer viajar? Que você já conheceu aí alguns viajantes, quais os motivos desses viajantes? Bom, eu vou falar as minhas motivações, mas que são as motivações de, como você falou, muitas pessoas que eu conheci aí nessa caminhada de viagem. A liberdade, se sentir, né, liberto. O lazer, a gente busca muito o lazer, claro. Né? Você vai viajar, é óbvio, você vai buscar lazer. Amizades, conhecer pessoas, conhecer histórias. No meu caso, eu sou mercadóloga, né? Eu estudo marketing, estudo mercado. Então, aprender sobre a cultura local é muito importante para mim. Sobre pessoas, sobre costumes, né? Para o meu crescimento profissional também. É muito importante. Eu falo que viajar é muito importante para o crescimento profissional. As pessoas falam assim, nossa, mas por quê? Gente, eu podia enumerar aqui milhares de razões. Sair da zona de conforto também, porque eu tô aqui, eu moro na Zona Leste. É muito pequeno pro resto do mundo inteiro, né? É muito pequeno. E a gente não tem essa visão até a gente começar a viajar. E formação acadêmica também, né? Um novo idioma. Tem muito a ver tudo isso que eu falei com viajar. Tem pessoa que acha que não, viajar é só lazer, é só brincadeira. Mas não, quando Só a gente passeio, viaja, a só gente gastar, volta né? diferente. Ou só gastar. E não, a gente volta muito mais rico. Na terça-feira eu falei, a gente falou sobre finanças, né? Eu chamei uma consultora financeira e ela fala que, na verdade, não é muito mais do que o dinheiro, né? A gente sai com uma malinha com roupa e a gente volta com uma bagagem cheia de conhecimento, né? De transformação. Porque o fato Sim, de você conhecer uma outra cultura, mesmo dentro do Brasil, né? Você se colocar em sim, contato com grupos diferentes que vivem situações econômicas, o próprio clima é diferente no Brasil né, do Nordeste e do Sul. Então, tudo isso faz com que você cresça como pessoa. E outra, né? Os perrengues são ótimos para te tirar da zona de conforto, de você conseguir pensar rápido, né? De como resolver problema. mas olha, você acredita que com planejamento eu poucas vezes passei perrengue na vida? E quando eu digo Sério, poucas, é pouquíssimas mesmo. por conta do E planejamento. por conta do planejamento. E outra coisa, Olha, né? Você falou assim, o Brasil, ele é imenso, né? Gigantesco, e ele é muito diferente. Quando eu comecei a viajar, eu pensei assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir conhecer uma cidade em 2 dias? Porque eu vou dar um exemplo, né? Quem mora aqui na Zona Leste conhece Itaquera, conhece o estádio do Corinthians. Do estádio do Corinthians, para você chegar até o estádio do Morumbi, você leva praticamente uma vida. Porque tá muito é, longe. Então é tá metrô, longe. não sei nem como que eu chego lá, acho que eu nunca fui. E aí eu fui com essa ideia, eu falei assim, não, eu vou chegar em outra cidade, eu não vou conseguir, de tão longe que as coisas estão. E não, né? Tem cidade que você conhece, não vou dizer que você conhece a cidade inteira, mas que você conhece muito da cidade em 2 dias. E às vezes a gente não É, sai daqui porque pensa assim, nossa, super perigoso, imenso, não vai valer a pena, meu Deus, é tudo muito longe, eu tô acostumado com tudo longe. E não é assim. isso que você falou me fez lembrar. A gente conheceu Madrid durante praticamente um dia, o centrão mesmo de Madrid, né? Uhum. Mas olha, isso custou muita sola de sapato. Que assim, a gente tinha um planejamento, tinha lá um mapa e fez lá um cálculo e viu que dava para um dia conhecer os pontos principais. Então a Sim. gente saiu tipo 8 horas da manhã, chegou 7 horas da noite, morta de cansaço, e a gente só pegou táxi porque realmente a gente não conseguia andar. Mas A gente andar. entrou no museu, tipo, 6 horas da tarde, que era o horário que não pagava, e a gente fez todo o trajeto para terminar no museu, e a gente olhava para os quadros, a gente chorava, mas não era só de emoção, era de dor. De... É. Aí eu Ó, falava pra minha irmã, mas você tá emocionada com o quadro? Ela falou, não, que tem uma bolha no meu pé. mas é exatamente isso. E, ó, você falou de Madrid, me fez lembrar, né? Ali da Gran Via, né? Se você começa lá no comecinho da Gran Via, É, se eu não me engano, no comecinho da Gran Via dá pra você ver o palácio. É o palácio? Palácio Real. Dá pra ver. E aí você vai, desce tudinho ali. Daqui a pouco você tá na praça da Espanha. Sim, Mais pra frente você tá
no Templo de Debo, mais pra Sim. frente você tá na Moncloa. Ou seja, você já conheceu um monte, Pronto, já faz o rodízio, digamos né? que numa avenida, se você foi do começo ao fim da Avenida Paulista. Exatamente. Então, assim, é ter o planejamento geográfico. Isso é uma das inteligências, né, que a gente precisa desenvolver, inteligência geográfica, de pensar e vai fazendo uma espiral, né? Então, você começa Ah, pelos arredores da cidade e vai diminuindo até você chegar, enfim, no hotel ou no hostel que você tá, enfim, na casa. Então, fazer aquele estudo realmente geográfico, né? E o que te motivou ir para a Espanha? A Espanha foi o primeiro país que você conheceu? não, o Não, primeiro foi a Argentina, com a a minha irmã. Argentina. A gente Aham, de língua espanhola. chorei horrores quando eu fui pra Argentina. É Chorar, sério? chorar, porque eu olhava assim e falava assim, gente, eu tô indo para outro país. Sabe? Foi Ai, que uma coisa que incrível. assim, gente, eu tô em outro país, foi uma loucura. Aham, Depois, aí depois eu fui para Espanha. da Mas a Espanha. E, motivação foi simples. aham. Não gosto de inglês, não sou obrigada e eu vou fazer o que eu amo. Não, foi A simples. melhor live de todos os tempos. Eu Mas não sabe, gosto de inglês, eu não sou obrigada e vou estudar espanhol que eu gosto. sim. Por quê? Eu falei pra você, né? Quando eu comecei a pensar em estudar, era o Uhum. Canadá. Nossa, Aham. era o Canadá, tudo era o Canadá, vamos pro Canadá. E eu tava muito naquela história de você tem que aprender, você tem que aprender. Porque você tem que aprender inglês. Ok, fiz, estudei. Quando eu decidi ir para Madrid, que foi depois que eu saí de um trabalho no banco, que eu estava extremamente estressada, quando eu saí do banco, eu falei assim: eu vou fazer o que me faz feliz. O que me faz feliz é espanhol, que eu escuto desde pequena nas novelas mexicanas, então é Ah, isso que eu vou fazer. Eu não sou obrigada a aprender e ir para um país de língua inglesa, porque as pessoas falam que eu tenho que fazer. E aí eu fui para a Espanha. que Eu legal. pensei em voltar para a Argentina, porque eu pensei assim, bom, já conheço, é mais confortável. Só que financeiramente, para pagar a escola na Argentina e pagar a escola na Espanha, era a mesma coisa, Olha, era o mesmo valor. E aí eu pensei assim, bom, vou ter que investir mais em uma passagem de avião e em euro, mas é Europa. Quando eu vou ter essa oportunidade de novo? A América do Sul tá aqui do lado, né? Tá aqui do lado, quer é. dizer, ó. Fim de semana você Ó, vai. você vai de ônibus. Eu não vou chegar É, de ônibus na Espanha. é. E aí foi assim que eu fui pra lá. Tá. E aí você já foi por conta ou você tentou bolsa de estudo? Como é que funcionou esse processo? Eu fui por conta. Tá. Por isso que eu falo assim pra todo mundo: aproveitem as ferramentas que existem hoje de busca, porque hoje é muito mais fácil, né? Você tem o Tem Instagram, muitas você bolsas. tem o YouTube, você É. tem, nossa, você tem muitas opções para você pesquisar, né? E mais Naquela ofertas, época né? Tem mais também, ofertas de bolsas de estudo hoje. também. Naquela época, não. Naquela época eu queria saber das coisas, mas eu não tinha muitas pessoas que me orientassem, eu não tinha ferramentas, né, para buscar. Então eu simplesmente fui pesquisando o que que eu preciso, como que vai ser, onde Uhum. que eu vou morar, o que que eu tenho que ter, o que que eu não tenho, quanto que eu tenho que investir. E aí eu falei assim, bom, isso cabe no meu orçamento? Cabe, então eu vou. Quando Tá. eu voltei da Espanha, foi que eu descobri a quantidade de oferta de bolsas que existiam. É principalmente para cursos acadêmicos, mas são ofertas maravilhosas. E aí foi que eu entrei mais nesse assunto de bolsas de estudo. Uhum. E Mas aí, como eu conta aqui queria, para o viu? pessoal. E aí me conta, quais são os tipos, já falou que fez algumas pesquisas, né? Quais Sim, os tipos de intercâmbio que tem hoje em dia aí, para as pessoas terem mais ou menos a impressão? Porque é aquilo que você falou, é falta de informação muitas vezes, né? De buscar. Então a pessoa sim. caiu aqui, falou, olha, ela tá falando que dá para viajar, que dá para fazer intercâmbio. Quais são os tipos? Bom, são vários, né? Tem os acadêmicos, Uhum. que nesses, né, tem bolsas de estudos, que é a graduação, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado.
né? Uma oferta imensa em relação a bolsas de estudos, principalmente. Já os que você vai pagar também são, nossa, mas assim, vários que eu vou listar alguns, mas eu acho que cada dia que eu pesquiso é capaz de encontrar um novo. Então a gente tem o de idiomas, somente o de idiomas. A gente Tá. tem o de idioma mais trabalho, que você vai com autorização, né? Já vai com essa permissão de trabalho. A gente tem o high school, tem intercâmbio teen, tem. Ai, peraí, gente, são vários. Tem voluntariado, Ah, o voluntariado tem. é muito interessante também, né? Ele Muito é legal. interessante, porém caro. É, é Eu já mais caro porque é pesquisei e no achei caro, né? Uhum. Mas aí depende muito também do estilo, né? De vida da pessoa e os propósitos, se está Também. alinhado com a vida dela, né? Mas aqui para nossa galera, para minha galera principalmente, é mais vantajoso a questão do idioma ou idioma e trabalho, que é o caso, né? Como Sim, ensino é o espanhol para mais negócios, vantajoso. é o mais legal que você volta com a experiência do idioma e experiência na sua área, ou enfim, na área que você escolher para trabalhar lá, né? Conseguir trabalhar. Sim, esse é o mais interessante também, até financeiramente, porque você indo com essa permissão de trabalho e já dando assim uma notícia excelente que demorou demais para eu saber, se eu não me engano, no final, não sei se foi no final ou foi no começo de 2018 ou foi 2019, que agora eu tô completamente perdida com as Quem não, né? datas, quem não está, É. a Espanha começou a permitir. Então agora você consegue ir para a Olha, Espanha com essa permissão de trabalho. que legal. Gente, se eu soubesse disso quando eu fui a primeira vez, quer dizer, se tivesse, né? Porque não tinha. Eu fui em É, tem 2015. muitas coisas recentes, tem muitas leis. Eu sigo alguns perfis que falam sobre morar na Espanha, né? Porque é o meu objetivo nos Uhum. próximos anos. Então, tem muitas leis que estão sendo aprovadas mais recentes mesmo. Então, Foi talvez seja uma lei recente. mais nova. Sim, foi. Eu só não consigo lembrar exatamente, mas eu acho que foi Uhum. 2018 para 2019, ou foi bem 2019. Tá. Não lembro, que essa coisa de pandemia tirou todo mundo assim, né? Do As eixo, né? datas, parece, não sei, parece que eu pulei em 2020. E Eu pulei. sinto que eu tô 2020 parte 2, né? Ah, Tipo, não, o também. retorno. É quase Também. isso. Mas tinha dias em 2020 que eu não sabia se era segunda, terça, quarta. A Eu gente fui fica assim. totalmente Então, por isso que eu perdi um pouco essa coisa de datas. Mas ficou agora, né, já tá liberado, então você consegue ir para lá com essa permissão de legal. trabalho. E, nossa, Tá, foi então uma é uma coisa que eu coisa esperei de muito. pesquisar. É uma coisa de pesquisar mesmo, ver quais são as áreas, né, de trabalho, enfim, e níveis de idiomas. É só pesquisar mesmo para a pessoa conseguir se organizar melhor, né? Sim. E quais são as suas outras experiências? Tem mais algum outro país de língua espanhola que você chegou a visitar? Você falou da Argentina, que foi o primeiro, Foi, mas aí Espanha. não tinha nada de inglês, era portunhol na Argentina. Uma situação absurda. Você já sabia espanhol quando você foi para a Argentina ou não? Não. Não, coisa foi complicada. Eu lembro eu tô rindo, porque se a minha irmã tivesse aqui, ela ia até chorar pra contar essa história. A gente quase se matou pra pedir um copo. Um copo. Ai, Um meu Deus. copo, Um copo é um falso cognato. Gente, vou fazer a professorinha de espanhol agora. por favor. Copo em espanhol é baço. Então, você Passo. quer um copo de água, é um baço de água. E aí, se você quer, né, uma xícara de café, é uma taça. E a E se taça, quando você você quer quer uma taça, taça de vinho? é uma copa de vinho. E a palavra copo existe? Existe, claro, para complicar a vida de pessoas como a Sheila. Copo Sim, significa floco. Então, um copo de nieve, que é um floco de neve. Agora, imagina uma pessoa pedir um copo de água. O pois é. espanhol vai entender. Ela quer um floco Mas de era água? pior. Mas o que é isso? Mas Foi era pior, pior porque fala você aí. está falando água. A gente queria refrigerante. Onde que a gente ia Ai, lá meu Deus, saber que aí, era gaseosa? aí complica tudo, né, Foi filha? um absurdo. Aí depois fui pra Espanha, Nossa. né? Só que aí na Espanha Uhum. já tinha feito Você 9 já meses de sabia. curso. E assim, Ah, peguei tá. pesado.
Eu peguei pesado, falei assim, porque eu pensei, eu vou chegar na Espanha sem falar espanhol, o que eu vou acontecer? Eu vou passar fome. O maior Já medo foi da minha pensando na vida, comida. gente, o maior medo da minha vida é passar fome. Eu falava assim, não, eu vou Olha. passar fome. Vou passar fome, vou aprender, vou aprender. Não só isso, né? Falando sério, Aham. você tem aquele medo, você chega no país e fala assim, como que eu vou chegar nos lugares? Como que eu vou me comunicar? Como que eu vou explicar o que que eu vim fazer aqui? Então, fiz esses 9 meses. Então, eu já cheguei lá bem melhor, né? Já Aham. sabia pedir um copo de água, pelo menos. Aí, depois, eu fui para o Chile e fui para o Paraguai. Legal. E eu E foi pretendo como a fazer todos, experiência? né? Como que Ah, foi a foi experiência? Porque é muito a mais mesma fácil. língua, né? É a mesma língua, mas eu sempre falo das variantes, né? E eu gosto sempre, Sim. quando eu tenho aqui alguma convidada, de que elas contem qualquer experiência, mesmo sabendo que é a mesma língua, estudando a mesma gramática, como que é falar espanhol em países tão diferentes. Todo mundo sabia onde eu tinha aprendido espanhol. Todo mundo sabia, porque Legal. todo mundo falava assim, Espanha, Madrid, Olha. né? Ou Uhum. não, Madrid não falava, mas falavam Espanha, né? Espanha. Porque é bem diferente. O sotaque do chileno, Uhum. difícil, complicava às vezes, mas o que que me ajudou muito? Eu gosto muito de reggaeton e eu Olha. gostava muito do Maluma. Tanto que uma Ah, vez eu lembro que eu quase levei uma bronca por conta do sotaque, porque eu olha. ouvia demais o Maluma e eu ouvia demais os reggaetons e tinha Uhum. um jeito diferente, né? Eles têm um sotaque É. A e melodia. aí o professor olhou pra mim assim e ele queria entender de onde que vinha aquilo e nem eu tinha entendido direito, porque eu falei, ué, mas o que que eu tô falando de errado? Eu acho que tá certo, não falei errado. Aí era o sotaque. Era o sotaque. Olha que interessante isso, né? Eu gosto muito de abordar a questão da diversidade linguística. E uma situação dessa é a mesma coisa que querer que um nordestino fale do jeito que nós aqui de São Paulo falamos, ou que Sim, um gaúcho, ou que um mineiro, cada um tem o seu sotaque, o seu jeitinho, né? Eu acho muito legal quando eu vejo um gringo, uma gringa, enfim, né? Uma pessoa de outro país aprendendo português. Então, assim, se ela morar um tempo na Bahia, ela vai pegar o sotaque o português do Brasil com o sotaque, enfim, baiano, né? Eu já ouvi gringo falar português com sotaque da Bahia, com sotaque de Minas, do Rio. É muito engraçado, né? E aí a questão da convivência, né? Quanto mais você convive com um determinado idioma, eu ouço muito e gosto muito do sotaque da Espanha, mas é legal a gente conhecer a diversidade e até brincar, às vezes, com isso, né? De imitar, sim. porque faz a gente se comunicar melhor também. E eu notei que, tanto que eu falo assim, gente, eu preciso fazer um intercâmbio na Argentina. Eu preciso, Pra porque ver as a palavras são diferença. muito diferentes, as É, gírias, o é. sotaque. E O aí eu jeitão de falo, falar, um né? dia eu quero ir, porque parece, às vezes parece que eu não aprendi o espanhol. E eu brinco isso até em Portugal. Gente, eu não falo português quando eu chego lá. Eu Não sinto é? desespero, eu Mas sinto olha, desespero. Eu falo assim, não sou fluente no meu próprio idioma, porque eu não tô entendendo o que vocês estão é falando. E aí a pessoa pensa assim, não, totalmente. vou, todo lugar é a mesma coisa? Não é. Não é a mesma coisa, é bem diferente. E essa sensação que as pessoas têm muito do portunhol, a gente de fato entende mais o espanhol, por mais que a gente não estude, a gente consegue entender mais do que o contrário. Isso acontece porque Sim, a influência que a gente tem, né, de música, novela, né, quantas novelas mexicanas nesse país já passou, principalmente o SBT, né? Então, assim, a gente realmente tem muito mais contato com a língua espanhola do que os latino-americanos com o português. É a mesma coisa a questão do Brasil e de Portugal, né? A gente fala a mesma língua e se a gente escuta um português falando normalmente, a gente vai perder várias coisas e não vai entender que o sim. vocabulário é super, super diferente, né? Ó, você me É, fez é... lembrar de uma história. Quando eu estava na Espanha, eu estava conversando com um espanhol do Uhum. interior, que eu esqueci agora a cidade.
Albacete, bem no Albacete. interior. E aí eu falei alguma palavra que é muito parecida, praticamente a mesma palavra em português, só que eu falei do jeito bem português, do jeito Brasil, né? Aham. E ele não entendeu. E ele arregalou o olho, do tipo, o que que você tá falando? E Que aí palavra é essa, né? quando eu peguei e entendi, eu falei, opa, peraí, e passei, digamos assim, para um espanhol, ele entendeu. Mas É. era a O mesma som, né? coisa. O que mudou foi o som. É. Tem um vídeo da Porta dos Fundos que as meninas estão na Argentina e uma sabe espanhol, a outra não sabe. E ela vai pedir, né? Ela fala, Ah, eu quero ela tá no água. Aí o restaurante. garçom... É muito legal. Aí o garçom fala assim, quê? Aí ela, água. Aí a amiga fala, não, deixa comigo que eu sei espanhol. Ela, uma água, por favor. Ela falou, mas eu falei água. Não, você não falou direito. Não falou. É Mas é diferente, né? engraçado, né? É, Porque não entendem. parece que assim é algo tão normal. E aí você falou de um jeitinho, um pouca coisa diferente, a pessoa, ah, entendi. É, eles não entendem mesmo. É muito, muito louco isso é, do som mesmo, né? Então, o água, ele sai muito mais aqui de baixo e para eles é realmente muito diferente o som. E aí, vamos falar um pouquinho mais das bolsas de estudo? Que eu Vamos estou lá. bastante interessada, estava pesquisando, inclusive, ontem encontrei um programa chamado Talento de Mulher, Talento Mulheres, que é bolsa de estudo só para mulheres, inclusive. Eu falei, eu vou contar isso Tem. para a Sheila, e se vai falar, fala mais detalhes também. Quais são os tipos de bolsa, enfim, quais são as organizações, as empresas que oferecem esses tipos de bolsa para estudar fora? Tá, vamos lá. É um assunto bem complexo. Acho que a primeira coisa que Uhum. eu tenho que falar para todo mundo é que não é simples. Você tem que ter muita dedicação para conseguir uma bolsa, para aplicar, né? Como eles falam. Uma das minhas preferidas na vida são as bolsas Santander. Eu falo demais dessas bolsas, porque essas bolsas elas têm uma ajuda financeira alta, né? É. São 6 meses que você vai para fora. Você pode escolher o país que você vai, dentro dos países que são, né, oferecidos, vamos dizer assim, pela instituição. Mas é uma bolsa em que você tem uma ajuda de custo. A última que eu vi, que era a Fórmula, era de 5.000 euros. É muito Nossa, dinheiro. é bem É alta. muito Na dinheiro. época, quando eu cheguei a prestar do Santander, era 2.500, mas também estava A, ma- diferente a moeda também, né? a mais baixa é 3 agora, se eu não me engano. Essa fórmula Tá, era bem diferenciada, ela foi 5.000 tá, euros. bastante. E ela é uma ótima. O que acontece é que você precisa estar na faculdade, né? Você precisa ser um universitário, pode ser graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. As suas notas têm que ser excelentes, então pensem sempre nisso, que as notas têm que ser excelentes. E quando eu digo excelente, pense de 8,5 para cima. Se for 9 Uhum. para cima, melhor. Se for 9,5, maravilha. Se for 10, você já ganhou a bolsa. Vamos dizer assim, né? Você precisa É, ter uma é um nota dos critérios. excelente, é um dos critérios. Algumas bolsas você precisa ter proficiência, para outras não, mas é muito importante que tenha certificação em várias bolsas, né? E Bolsas, pode falar. eu quero fazer só um parênteses. Quando você vai ver uma bolsa de estudo e que precisa, eles exigem a certificação internacional, no caso da Espanha é o dele, você precisa ver qual é o nível, porque depende do curso que você quer, então se vai ser um nível, um curso mais básico, mais simples, de repente um A2, que é mais básico, ou Sim, intermediário, e você precisa calcular a data, gente, isso é muito importante, porque não adianta você prestar para uma bolsa e depois tirar a proficiência. O ideal é que você já não. tenha a proficiência, já o papel, o certificado na mão para conseguir essa bolsa, porque você vai ter que comprovar. E a Sim, proficiência tem as datas, então tem que ter um cronograma aí bem certinho organizado. Então vai tempo, né? O que você falou, exige dedicação e muito empenho sim. para fazer bater tudo isso, tá? Ó, Era só isso. a última bolsa que eu apliquei,
eu acho que o edital em espanhol, não vem em português não, vem em espanhol, já Já vem vem no espanhol. idioma. Eu acho que tinha 30 páginas. E aí chegou uma hora que eu já não conseguia mais nem entender o que eu estava falando, nem pensando, nem o que eu queria fazer da vida. Então tem que Aham. ter muita calma para É, aplicar. Tem que ler muito bem, porque às vezes é uma coisinha mínima que você não entrega e você não consegue a é. bolsa por isso. Então você tem que tomar muito cuidado, tem que ler muito bem. Essa é uma bolsa que eu te falei, mas é uma bolsa para acadêmicos, né? Aham. Bolsas, infelizmente, bolsas para cursos de idioma é um pouco mais complicado. Não é sempre. Algumas, eu já cheguei a ver algumas agências que fizeram sorteio e algumas da Espanha que também oferecem a opção só de idioma. E uma delas é da Universidade de Rioja, Ah, La La Rioja. Rioja. É, É ela é que mais maravilhosa. oferece, na verdade. Assim, ela oferece, se eu não me engano, acho que 6 bolsas, 3 bolsas, eu não lembro, mas é porque são em 3 períodos, mas acho que são 6 bolsas, algo desse tipo, né? Uhum. E você precisa estar na universidade, é uma coisa que eu fico muito brava às vezes, porque eu falo assim, gente, eu já fiz 2, eu não quero fazer mais uma, pelo menos não agora, só que eu Você quero volta. continuar aplicando, Aham, né? aham. Então, Rioja é uma. A que eu consegui foi de Valladolid, foi em Valladolid, na Espanha, que é da Fundação Lengua. Eu consegui em Ah, muito bom. 2020, mas por razões óbvias eu não pude ir. E eu consegui de novo agora em 2021. Ela não é Legal. completa, mas são 2 meses, ó, quem me dera, são 2 semanas de curso na Espanha. E para quem pesquisa intercâmbio, sabe que é muito dinheiro. É, Né? Em 2 semanas já é muito dinheiro. Então, se você tem 2 semanas, você pega mais duas, fica um mês, já é maravilhoso. uhum. Muita gente pergunta, né? Ai, Sheila, mas só um mês é o suficiente? É, para mim é. Para mim é muito. Porque a partir do momento que você chega no país, que você já não tá mais ouvindo o português, que você tem que se É, virar em espanhol, você já está aprendendo. O seu dia é. inteiro você está imerso no idioma, né? Uhum. Então vale. E aí eu acho perfeita. Essa bolsa ela é muito boa também, porque ela é fácil de ganhar, pelo menos eu achei. Eu achei Sim. fácil. Eu já tive algumas alunas e minha prima também já conseguiu essa de Valladolid. Porque É. era universitária também no final Não, mas da mas essa graduação. de Valladolid não precisa. Essa de Valladolid não tem Tá. como Não critério tem a da você ser graduação. Tá. acadêmico. É. Só saber o idioma, né? Mas esse saber o idioma não, querer estudar o idioma, Uhum. né? Esse tem para a Espanha. Eu tive algumas alunas que fizeram esse esquema de 15 dias na Argentina também e falaram que foi ótima a experiência e elas optaram inclusive para ficar em casa de familiares. Então ela falou que 15 dias na casa de uma pessoa que vive a língua Sim, espanhola, vai no mercado, faz as compras, né, vive a cultura, é muito intenso, né? É muito demais. intenso. Demais. E Legal. aí eu tenho algumas indicações de sites onde as Tá. pessoas podem ficar de olho e falar assim, bom, vamos esperar a oportunidade. Sim. Eu vou até ler porque são algumas. É a Fundação Estudar, ela é bem famosa. A Partiu Intercâmbio é a que eu mais utilizo, gosto demais, é a Bruna. A Bruna já fez acho que uns 10 intercâmbios e com muita bolsa. Então Uhum. eu gosto porque eu falo assim, ó, é possível. É. A Universia Brasil, tem Chile, Espanha, nós tem vários. O Santander, universidades. E agora eu também estou acompanhando o Matheus Tomoto, que é um cara que fala muito do inglês, mas ele dá várias dicas e Uhum. ele é Dá pra muito bom, aproveitar. gostei muito do conteúdo dele. Então eu busco por elas, estou sempre de olho. E uma dica também, né, que eu falo, você tem que aprender a ouvir não. Você vai ouvir vários nãos, É. infelizmente. Pode ser que escute muito sims,
né? É, Mas tem muito não, porque é muito concorrido. E ninguém vai bater na é, sua porta, né? Ninguém tem vai que ir falar assim, atrás, né? oi, tudo bem? A gente pensa que não tem gente procurando, mas tem sim. É que a gente não vê na TV, mas É, tem muita gente procurando. Então, tem que ter muita dedicação, tem que ter calma, tem que ter um psicológico bom, porque quando você ouve o uhum, não é muito triste, e em espanhol é é. uma palavra que eu fico assim, ó. Nossa, que é rechaçado, se eu não me engano, é Está algo desse tipo. rechazada. É, tu pedido Nossa, eu fico. de beca foi rechazado. Pá, Exatamente. demitida, né? Eu Dá... tô rindo, mas é de nervoso. Eu É, vou dizer aqui ao vivo. Eu tentei durante 6 anos a Bolsa do Santander. E né? eu ouvi, não, É melhor a né? gente Nunca não conseguiu falar Bolsa do muito Santander. sobre, porque senão a gente chora. A gente chora. A Mas, ó, gente tô chora. viva, gente. Tô viva. E olha, sabe qual que é a minha maior alegria? É de saber que eu, de alguma maneira, mesmo eu tendo ouvido não, eu não deixei de compartilhar o Sim, conhecimento e de incentivar as alunas e saber que muitas conseguiram. Eu fiquei super feliz. Essa, essa live surgiu no momento que eu estava pensando em alguns temas e você me mandou mensagem falando que tinha conseguido a bolsa. Eu falei, ai, que demais, né? é, Então vamos falar disso. Então é super possível, né? Então sim, não fique mal e chateado por não. Claro, a gente fica frustrada porque a gente quer, se planeja, mas a Sheila trouxe aqui várias opções, né? E o que ela mais falou que eu achei interessante é pesquise, leia, se organize. Não é uma coisa para você ver agora no Google e já achar que a semana que vem vai estar tudo sim, certo. As bolsas geralmente elas têm prazos. Algumas bolsas são oferecidas uma vez no ano, tem bolsas que são oferecidas ano sim, ano não. Algumas são 2 vezes por ano, tem as bolsas de primavera, bolsas de verão, de inverno. Então, sim. vai tentando, vai conversando e leia. Eu acho que aqui no nosso país a gente precisa repetir algumas vezes. Leia, ninguém vai bater na sua porta. Sheila falou com todo o amor do mundo. Eu já Sim. não sou tão adorável mesmo que sou ariana, então assim, meu filho leia, minha filha leia. Porque se você não lê, ninguém vai falar, então, querida, está faltando um documento, você pode me enviar por gentileza? De Não. jeito Não nenhum. enviou, vai ser rechaçada. É. Ó, Né? e Então tem que. uma coisa que eu acho importante falar também. Quando você escuta muito não de uma bolsa, você pensa assim, nunca vou fazer, não vou É, conseguir. E não é assim. Pesquise em várias agências, visite as agências. Eu visitei várias agências, várias. E eu era muito, muito assim. Eu chegava na agência e falava assim: olha, eu não sei quando eu vou fazer. Eu não sei, eu quero saber quanto eu preciso ter para fazer. Então eu tô aqui. Quase assim, não me liga, não me manda mensagem, porque eu sei muito bem que eu se não quero a sua amizade, eu só quero me organizar. mais ou menos isso, eu quero me organizar. Se você me deixar quietinha, eu Ai, vou me gente. organizar e eu volto aqui. E foi o que aconteceu, né? Eu É, visitei várias e voltei para que eu achei melhor, para que eu me identifiquei, para que eu fui mais bem tratada. Então pesquise, tenha planejamento financeiro. Em algum momento você vai ter que deixar de fazer alguma coisa. Isso é normal, isso acontece, mas é a prioridade. Você tem prioridade naquilo, vai passar. Gente, eu juro que passa. Eu fui em passa. 2015, eu ia muito pra balada quando eu tava na faculdade, e aí, em 2015, eu simplesmente sentei e falei assim: acabou, não vou mais pra lugar nenhum. Sabe o que eu fazia? Eu tinha o meu VR na época, eu saí do banco, tinha um VR acumulado, e você vê, eu já guardei o VR pensando Já na nisso. maldade. E aí, quando foi 2015, eu ia ver as pessoas, porque a gente precisa disso, né? Não tinha como eu Sim, ficar trancada. Só que eu usava o meu VR. Então, eu falava assim: ó, a gente vai sair, hoje eu vou sair com esse amigo, amanhã eu vou sair com esse amigo. Bem assim, porque eu usava meu VR bonitinho, via todo mundo, mas não gastava dinheiro. Então, você tem que ter esse planejamento. E é. consegue sim. É o que eu falei, a opção de trabalho na Espanha pode sair um pouco caro, né? Uhum. Vai sair, eu não vou mentir para ninguém. Sai um pouco caro? Sai. Mas é uma opção de você ir
e você ter muito menos gasto do que eu tive. Eu fui, fiquei 2 meses, mas eu paguei tudo. Eu paguei onde eu fiquei, eu paguei a comida, que é dicas que eu dou. Pesquise e conversa com pessoa que já foi, porque, por exemplo, a maior furada é transfer. Eu paguei um transfer É. milionário e Que não tinha uma precisava. estação de metrô na frente da minha casa. E o Gente. metrô, para quem já foi para Espanha, sabe, você chega no aeroporto, você está dentro do metrô. Era só eu Sim. pegar o metrô e chegar na rua da minha casa. E eu paguei um transfer que devia ser 60 euros. Gente, o euro tá R$ 7. Gente. Imagina quanto que é 60 euros vezes, né, no caso, né? Quantas, No real, é, por 7 quantas hoje. coisas faz, Então, né? Quantas coisas a gente consegue fazer com essas pequenas economias, né? Então, sim. pesquisar os tipos de passeio que você quer. Uma das coisas que eu queria muito fazer quando eu fui para a Espanha era um museu. E não Uhum. era um preço caro, mas Qual pesquisando o deles? museu, o do Prado, del Prado. E Uhum. aí, assim, eu acho que era 3 euros, alguma coisa assim. Realmente não é um passeio caro em museu na Espanha. E em Madrid tem 3 museus. Então, um era 2, outro era 3, e aí eu descobri que uma entrada era gratuita. Quando eu fui pesquisar isso do preço, eu percebi que alguns dias É e grátis. horários é grátis. Eu falei, É. tá, é 3 euros, é caro? Não é, mas eu posso comprar outra coisa. Eu Com posso 3 euros, economizar. É. não Ó, é? E a gente economiza. a alimentação também. A gente compra daqui, eu comprei daqui porque eu pensei assim, vou passar fome? Eu É, sempre, a olha, minha vida é baseada no não vou passar fome. do Gente, cardápio. desnecessário. Ó, que cabeça É, pequena. Eu pensei assim, eu não sei, eu acho que eu esqueci que existem pessoas naquele lugar que vão ao mercado. Eu acho que é. por algum minuto eu pensei que não existia mercado. Você acredita? Gente do céu, E aí acredito. eu comprei café da manhã e janta. Pra quê? Eu Eu podia não fui em fazer. nenhum restaurante. Eu sei que, não sei, para algumas pessoas pode não parecer E chique, também mas eu tinha não fui em isso. restaurante. Mas também É. tinha isso, porque quando chegava a noite, porque assim, de manhã, né, naquelas, porque eles comem super tarde. A gente aqui almoça É. meio-dia, morrendo lá 4 horas Não, da tarde, meio-dia é o café da manhã. É. eles estão pensando 4 horas da tarde que vocês vão começar o almoço. E aí eu comia em restaurante, porque eu não tinha comprado o almoço, mas não era sempre também, eu cozinhava. Tanto que aprendi a comer ovo com comida muito rapidamente, coisa que eu não fazia. 2 minutos eu tava lá comendo ovo frito com comida. Eu não comia, Legal. gente. Olha E como a aí, viagem faz, né? pois é. E aí na Transformação de janta, vida. o que que acontecia na janta? O pessoal que tava lá e não tinha refeição inclusa, queria que a gente fosse sair, que a gente fosse pro rolê, que a gente fosse almoçar ou jantar fora. Mas eu não podia sair. Eu não Olha, podia, porque eu tinha minha alimentação ali, eu paguei. Eu ia sair para comer em outro lugar. é, Então, pensar esses detalhes também economiza muita é. viagem. E Conversar com comer, quem já viajou, né? Você falou isso de conversar. Melhor coisa, quem já fez uma viagem, converse e vai anotando tudo, porque cada vez que você fala com alguém, a sua viagem fica melhor. Você falou e que mais passou barata. poucos perrengues por conta de planejamento e Sim, mais baratas. A gente sempre volta com dinheiro, com planejamento, a gente volta com dinheiro exatamente. fácil. Então tem muita coisa a se pensar. As coisas que eu mais falo, eu falo, ó, comida, fica sossegado, porque é um país, gente, normal, tem pessoas, tem mercado. Aprende a É, cozinhar, nem que seja na raça, mas aprende a cozinhar. Né? Café da manhã, não precisava de tudo aquilo que eu tinha de café da manhã. Aqui eu como um pão com ovo, meu leite com Nescau. Lá eu tinha pronto. 50 mil coisas. Eu comia, claro, né? Não só porque Uhum. eu paguei, mas porque, né? Adoro comer, De aproveitar. né? Mas tinha que aproveitar onde você vai dormir. Eu fiquei numa residência estudantil, eu fui apaixonada, adorei. Mas eu podia ter ficado num lugar mais barato, num hostel, eu podia ter alugado. Muitas pessoas faziam isso, alugavam um lugar com mais pessoas e ficava mais barato. O transfer, que eu já falei, ó, já começa a falar espanhol ou inglês ou o idioma que quiser fazer desde a Não hora que você chega. chegou. Não É, precisa. Pesquisa, hoje a gente tem Google Maps, você consegue colocar lá do aeroporto para minha casa, do aeroporto para a escola. Você vai é. chegar. É aquele Hoje tem, pensamento. Ai, não tem hoje em dia tem metrô. muitos recursos. Não, hoje em dia tem muitos Tem. recursos. E ainda mais, dependendo da cidade que você está e da experiência de vida que você tem,
a Europa, né, e a Espanha, no caso disso de transporte público, ela é muito organizada. Então, assim, até brinco, eu falo, uma estação de metrô que a gente tem num bairro, eles têm tipo 3, 4 estações no mesmo bairro, porque igual aqui, né, eu moro perto de um bairro da Penha, que é um bairro bem grande, tem uma estação de metrô. E aí, às vezes, você precisa ir em um ponto da Penha, que é do outro lado, que você demora 40 minutos, às vezes, para chegar da estação do metrô. Lá não, lá você tem muitas opções. Né? O Ó, mapa, eu tenho até o mapinha do metrô, é muito grande, né? eu tinha um metrô no começo da minha rua e no final da rua. Era diferente. É muita Uhum. coisa. O Chile Na é a mesma mesma rua. coisa. Quando eu fui pro Chile, eu fiquei assim, gente, o que que é isso? Sabe? Era tanto metrô que eu falei assim, vou me Por perder, falar em porque é metrô, muito. aquela coisa de a pessoa que pega metrô para trabalhar, reclama todo dia. E aí, quando eu fui para Valência, eu descobri que dava para ir para a praia de metrô. Aí eu falei, mãe, vamos de metrô pra praia. Minha mãe, mas você odeia? Você reclama todo dia que tem que ficar É horas. Eu falei, mas diferente. é pra praia, caramba, né? E assim, você É. ouvir, Lindon, estação Mediterrâneo. Aí você fala, ai, gente, tá Chique. bem, eu quero pegar metrô todo dia, assim, descendo a Sabe quando estação eu peguei Mediterrâneo. metrô lotado na Espanha? Ah, Quando eu fui pra quando? uma balada à noite. Que Tava é mais todo cheio à mundo. noite, né? Eu acho que tava. Não, mas tava todo mundo pronto porque todo mundo desceu no mesmo, na mesma estação. Tava todo mundo indo pra praticamente o mesmo lugar. É, Eu mas a esqueci o noite nome ferve, né? da balada lá. É uma balada que tem na estação Atocha. A Tocha, é pertinho, é como se É, fosse a Estação Brás pra gente, assim, mais ou que é menos. perto E do aí era uma trem, e balada tem lá. gente de outras cidades, né, também, Essa vizinhas baladinha aqui da aí cidade. era dentro de um teatro. E se eu não me Ah, legal. engano, ai, esqueci, Elite, nessa última temporada de Elite, muitas das gravações foi nessa balada. E eu assim, ó, eu já fui. Achei Eu muito já fui chique. aí, né? Achei Muito chiquérrimo. legal. Muito bom, muito bom. Sheila, adorei o nosso bate-papo. Eu acho que a gente falou, né, mais ou menos aí as coisas que eram interessantes. A gente falou das algumas opções de bolsa, que é Sim. possível com organização saber o que você quer, planejamento, conversar, ser persistente, resistente. E um último conselhinho, tem algum último conselho para deixar ou uma mensagem aí Não, na sobre verdade, eu viagem? preciso contar uma que eu descobri depois que a gente começou a conversar. E eu tenho até que agradecer a uma pessoa aqui do Instagram que me ajudou. Porque foi o seguinte, eu consegui a bolsa lá na Fundação Lengua. E ela também quer agir. E aí a gente conversando, ela me passou uma dica de bolsa aqui para Espanha. Desculpa, aqui para Espanha, ó, a pessoa já tá aqui na Você Espanha. tá na Espanha, Já você tô, já minha tá. cabeça tá lá. Para Argentina, ela é 2 vezes por ano, que é no comecinho agora em janeiro e depois em julho. É na cidade de Córdoba, na Argentina, e tem uma opção de 50% de bolsa. Só que o que que acontece? É uma bolsa que eu ainda não pesquisei fielmente, mas aparentemente é algo bem seguro, então por isso que eu já falo, pesquisem, que é bolsa, eu não sei se eu vou falar certo, porque é em inglês, né? Bolsa Uhum. é Able, aí ó, cool. É só dar uma olhadinha em Córdoba e tá bem barato. Eu tô aqui com os valores, o valor é curso e hospedagem. Você tem a opção de não querer a hospedagem, né? Mas com Tá. hospedagem fica 2 semanas, 1.895 com 50% de bolsa. É muito Oh. pouco. E 3 semanas, 2.245. Sem a Isso aqui é em hospedagem, reais ou em é em peso reais. argentino? É em reais. Em reais E já. você pode pagar em reais e quando chega na escola. Quem entra no site já consegue o Legal. PDF certinho, que é bem explicativo. Tá. E aí, se não tiver a hospedagem, fica 1.045 2 semanas e 1.345 3 semanas. Uau! Que bolsa O que incrível! acontece é que essas datas é um pouquinho mais caro em relação ao transporte, né? O aéreo.
Mas tem várias opções. Você pode, aqui no Brasil você consegue Sim. chegar no Paraguai, do Paraguai você pega uma Até low de ônibus. cost, vai se dá um É, jeito, porque fica muito barato. é E muito aí barata. tem a edição de verão, se eu não me engano, acho que já passou as inscrições, né? Porque foi até agora dia 12/2, e a próxima é a de inverno, que é do dia 28/6 ao dia 9/7, para 2 semanas, e tem outras datas. Então eu Já achei uma anota aí. bolsa bem interessante. Tem uma faixa etária, eu não lembro exatamente, mas pelo que eu vi são 30 bolsas de 50%. E é bem louco, assim, eu quero pesquisar até mais, porque parece que é assim, se você é um dos 30 primeiros que manda a sua Sim. passagem, você já consegue a bolsa. Você compra a passagem aérea para essas datas e manda para eles, e aí eles E já já tá comprando. analisam. Não vou dizer assim Uau! que, nossa, Que assim, vai, você vai conseguir, porque você não mas sabe já tem quem já mais foi na sua chance, né? frente, mas tem mais chance porque as 30 primeiras pessoas que mandam já têm uma prioridade. Achei Que isso incrível. legal. Eu falei, vou Muito comprar legal. essa e vou continuar Ó, pesquisando. o Felipe tá falando aqui, preciso ir para Nova Zelândia, como faço? Primeiro, O, Felipe, aqui trabalhamos somente em língua espanhola. Tô brincando. o Felipe, Mas, Felipe tá me dando trabalho para fazer um intercâmbio para ele aí barato. Mas é, eu vou te contar um segredo, Lara. conta aí para Felipe, todo mundo. o Ah, Felipe, ele tem descendência, ele pode pegar a dupla cidadania espanhola. Eu não sei o que ele tá fazendo aqui. Felipe, o que você tá esperando, meu O que você filho? tá esperando, Eu Felipe? aqui tô morrendo, tô pensando como que eu vou fazer para morar 2 anos na Espanha para conseguir a minha, porque mesmo com bisavós, ainda não consigo a cidadania. Então, Pois facilita o é, processo, meu filho. que Nova Aproveita a Zelândia. pandemia. Vai pra Olha, Espanha. entre em contato com a sua ancestralidade, que isso é uma força muito grande, né? Ó, é Arrabal. Olha que nome bonito. Felipe Não, Arrabal. chique. Como que fala isso em inglês, meu filho? Felipe Arrabal? Não é bonito. Não é. Felipe Pois é. Arrabal é muito mais charmoso e tem muito mais a ver com a sua história. Já pronto, ele já vai para a Espanha, faz a Você consultoria vê, com a Sheila. aqui não tem jeito. Aqui é defensoria sempre da onde? Do espanhol. Vamos estudar É, meu espanhol. filho, Vamos aqui mudar nós esse temos um. mundo. Eu tenho um quadro aqui no meu Instagram chamado Speak Spanish, tá? Então, assim, você entra aqui, você sai convertido, com a alma totalmente latina, tá bom? Sheilinha, muito obrigada por ter aceitado o Eu que convite. Eu sei que você agradeço. trabalhou o dia inteiro, eu também, mas eu adorei essa live. Eu tenho certeza que quem assistiu gostou. Quem está aqui até agora, muito obrigada. Compartilha, porque quem é que não está esperando a vacina para a gente poder viajar, conhecer outras pessoas, rever os amigos e viajar por esse mundão? É ou não é? A gente está É, e esperando, né, apesar Sheila? dos apesares, tá mais fácil de juntar dinheiro agora, porque você não sai, você não tem muito o que fazer, então, Não tem o que né, dá fazer. aquela segurada, não fica comprando demais aí à Para de, toa, pensa nisso, para de ficar e aí você comendo vai juntar pizza, fazendo mais pança. Porque aí você vai comprando. poder ir para as praias de Málaga, para as praias de Nossa, Barcelona e ai que amor, Barceloneta. Barcelona, Assim, maravilhosa. aproveita, já economiza, fica magro, magra, esbelto, entendeu? Fica bem branco, porque é legal ir para a praia bem branco para pegar a cor Olha e a cara dessa economiza pessoa. Sim. e E aí economiza pesquisa dinheiro. bastante, tem tempo de conversar muito com as agências para quando chegar o momento falar assim, É, tô sabendo tudo, só faz igual eu fiz. Chega na agência, que eu sou amiga até hoje da pessoa que uhum. vendeu o curso para mim, e ela ri, porque ele E só ri, faz. no cara, porque ele fala assim, ela chegou aqui e falou assim, faz isso e isso, eu nem abri minha Desconta boca, da sua comissão. eu só fiz o que ela mandou e ela foi, pronto, acabou. E ainda a Então pessoa ganha pesquisa muito. comissão, né? Ainda a Pois pessoa. é, Quando eu viajei, eu montei toda a minha viagem e ainda falei pra moça: então, tem desconto? Ela falou: só se eu tirar da minha comissão. Eu falei: então, né? então Eu pode fiz tirar, tudo. porque foi eu que montei. Eu fiz tudo, então pra que você vai ter comissão, minha filha? Você só vai digitar aí porque eu É. não tenho acesso. Não, mas Mas brincadeira, eu preciso deles, porque na hora de fazer os trâmites é, lá com a escola, tem que imagina ser, se não tem fosse em jeito. inglês, então, que aí eu ia falar, pronto, agora que eu não vou fazer mais nada. Mas É muito isso aí. obrigada. Se eu pudesse, acho que eu ficava aqui Obrigada. 1000 anos falando desse assunto, É porque muito é uma bom, coisa né? que eu gosto.
E principalmente porque eu quero muito que as pessoas abram a mente, façam intercâmbio, viajem, porque como eu te falei, é muito importante não só pra gente, mas pro mundo, porque a gente se torna pessoas melhores pro mundo quando a gente aprende a respeitar outras pessoas e entende por que que elas têm certos costumes, por que que elas são diferentes. E a gente sabe que tem muito a ver com a cultura, então eu falo assim, gente, viaja, que é a melhor coisa pra vocês fazerem na vida, viaja É isso aí. bastante. É É isso aí. isso. Muitíssimo obrigada. Um super Eu que beijo para você e agradeço. eu espero ter outras Outro. oportunidades. E ó, vou pensar em colocar um módulo de intercâmbio no próximo grupo da Divina Executiva, que é o meu curso Ó, de espanhol para negócios. Vou colocar um módulo especial de intercâmbio, hein? coloca. Se Deus quiser, Covid deixar, quem sabe em breve a gente faz essa live e eu já tô rodando pelo mundo. É Faço isso aí, questão. você vai ser a minha, como fala? Como os repórteres, Correspondente. correspondente. Vamos falar com Sheila diretamente. Sheila, onde Sheila está? Ah, estou em Ah, Málaga, agora hoje, estou em hoje eu tô em Barcelona. Málaga. É, eu tô em Barcelona. Agora eu fui pra Rússia agora. Quando tinha Agora coisa eu pra fui para onde? fazer, fui pra Rússia. É isso aí, espanhol nos 5 cantos do mundo. Adorei a Sempre. ideia. Super beijo. Um beijo. Até la vista. Tchau. Tchau.